Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula comigo, professor Robson, na matéria de matemática. Na nossa aula de hoje, vamos estudar um assunto novo para iniciarmos. O nome do assunto é noção de função. Vamos trabalhar ele utilizando os conjuntos, certo? Deixa eu apenas colocar aqui logo. Selecionar aqui para vocês, deixar logo o nosso título. Pronto. Noção de função por meio de conjunto, ou seja, vamos utilizar o conjunto para trabalhar ele, certo? Nesse novo assunto, a gente vai associar os dois conjuntos para saber se é função ou não, certo? Vamos lá. Pega aqui. Copiar. Pronto. Temos aqui dois conjuntos. Sempre vamos trabalhar com dois conjuntos nesse assunto, certo? Então estão dado aqui os dois conjuntos. O conjunto A, que é menos 1, 0 e 2. E o conjunto B temos menos 2, 0, 1 e 4. Aí vamos lá. Dados esses dois conjuntos, a gente vamos fazer o que estamos se pedindo aqui. Certo? Mais uma vez. Copiar. Vamos esticar aqui. Pronto. O que está se pedindo aqui? Associar cada elemento de A, ou seja, do conjunto A, ao seu dobro em B, utilizando a lei da correspondência. Vamos lá. Como a gente vamos utilizar essa lei da correspondência? E como transformar a noção de função por meio de conjunto? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar os dois conjuntos aqui, ó, colocar ele em diagrama, certo? Vou colocar aqui conjunto A. Em diagrama, a gente vai fazer o que? Um círculo. Isso. Vamos descrever aqui também logo o conjunto B. Vamos transformar também em um círculo. Pronto. Agora vamos colocar os elementos do conjunto A dentro do círculo aqui. Menos 1, 0 e 2. Certo? Vamos colocar um pontinho aqui para identificar. Pronto. O conjunto B, temos aqui menos 2, vou colocar um pontinho aqui nele. Temos o 0, temos o 1 e temos também o 4. Pronto. Para a gente associar um elemento, no caso do conjunto A, ao seu dobro em B, utilizando a lei da correspondência, a gente vai fazer o que? Primeiro, transformar os dois conjuntos em diagrama, certo? Colocar em um círculo. Agora vamos associar, ou seja, a cada elemento de a gente vai associar ao seu valor o dobro em B. Qual é o dobro de menos 1? Não, menos 2? Pronto.
Nós vamos associar, ou seja, vamos partir uma flecha do conjunto A em direção ao seu valor, que é o dobro, no conjunto B. No caso, é o menos 2. O zero, qual é o dobro de zero? Também seria o zero. Então vamos partir uma flecha. Lembrando que a flecha parte do conjunto A ao B, porque a gente estamos associando o conjunto A ao conjunto B. Então nesse caso aqui, o conjunto A ele seria o conjunto de partida conjunto conjunto de partida. E esse conjunto B aqui, ele seria considerado o conjunto de chegada. Conjunto de partida é da onde saem as flechas. Reparem que a direção da flecha sai do conjunto A, vai em direção ao conjunto B. Então o conjunto A nesse caso será o conjunto de partida, porque vamos associar os elementos de A ao B, ao seu valor, o dobro em B. O dobro de 2, 4. Então vamos partir uma flecha do 2 em direção ao 4, certo? Pronto. Aqui teria o que? Aqui seria considerado uma função. É considerado uma função, sim. Porque vamos às regras. Para ser considerado uma função, temos algumas regras, certo? A primeira regra, para acharmos que é considerado uma função, aqui. Pronto. A primeira regra da função é nunca sobrar elemento no conjunto de partida. No entanto, todo elemento no conjunto de partida possui um único correspondente no conjunto de chegada. Caso contrário, não é função. Certo? Veja o que ocorre aqui, nesse primeiro exemplo ainda. Todos os elementos do conjunto de chegada, ele tem que ter um elemento no conjunto de chegada. Ou seja, todos os elementos aqui no conjunto de partida tem que ter um correspondente no conjunto de chegada. O elemento de conjunto de chegada não importa. O que importa é o conjunto de partida, desde que todos os elementos, aqui o elemento -1, o elemento 0 e o elemento 2, desde que todos eles tenham apenas um correspondente. Não importa que sejam o mesmo, não importa o qual seja, desde que eles tenham, todos eles tenham um correspondente correto. Nunca falte, certo? Não pode faltar um correspondente, ou seja, por exemplo, o 2 aqui, ele não pode ficar sem essa flecha em direção a um único resultado, e também não pode ter dois resultados no conjunto de chegada, certo? A partir daí, vamos observar aqui mais um exemplo. Olha só, o exemplo B. Nele vamos
escrever aqui alguma coisa para que se peça. Colar. Pronto. Agora vamos. Nesse conjunto B aqui, nessa letra B, vamos associar cada elemento de B a um valor em A. Reparem, se a gente vamos associar cada elemento de B a um valor em A, significa agora que o B é o conjunto de partida e A é o conjunto de chegada. Se a gente vai associar o B em A, então o B é partida, A é chegada. Se formos associar A em B, A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada. Certo? Vamos lá, primeiro passo, como sempre, colocar os conjuntos em diagrama, conjunto A. Ficou um pontinho feio aqui, deixa eu ajeitar. Pronto. Os elementos do conjunto A: 2, 3 e 4. Conjunto B: temos apenas o 1 e o 3. Então o que se pede aqui? Associar cada elemento de B como conjunto de partida a um valor maior em A. Pronto. Qual seria o valor maior de 1? 1 vai ser o conjunto de partida, não é isso? Pronto. A gente vai partir uma flecha agora do 1 em direção a um valor maior em A. Qual seria o valor maior que 1? O 2, não é isso? Vamos partir uma flecha em direção ao 2. O 3 é maior, então vamos partir outra flecha em direção ao 3. E o 4 também, como é um valor maior, vamos partir uma flecha em direção ao 4. Certo? Agora o 3. Qual o valor maior que temos em A? O 4. Então, reparem. Pronto. O B sendo um conjunto de partida, as flechas partem do B em direção ao A. Certo? Repare que estamos associando o que está se pedindo. Repare, faça o que se pede. Associar cada elemento de B. Vamos associar cada um dos elementos de B. O elemento 1, um de cada vez. O elemento 1, vamos associar ele a um valor maior em A. Ou seja, todos os valores que for maior do que 1 em A, você vai associar. Você vai em direção a uma flecha, em direção a cada um desses valores. Vamos ao 2, vamos ao 3 e ao 4. O 2, 3 e 4 sendo maior do que 1, todos eles vão receber uma associação do A, do 1, saindo uma flecha em direção a eles. Aí o valor de 3, o 2 é maior que 3? Não. O 3 é maior que 3? Não. Apenas o 4 é maior que 3, então temos uma flecha em direção ao 4. Nesse caso aqui, ele não é função. Não é função. Por quê? Deixa eu terminar aqui de coisa que eu vou explicar. Por que não é função? Porque se vocês repararem o que dizem na regra, nunca deve sobrar elemento do conjunto de partida, certo? O conjunto de partida, sendo o B agora, não sobrou elemento dele, né? Todos eles teve um valor a ser associado no conjunto de chegada. No entanto, todo elemento no conjunto de partida possui um único correspondente. E o que acontece aqui é que o valor 1, ele possui mais do que 1, ou seja, 3 correspondentes no conjunto de chegada. Se isso acontecer, caso contrário, não é função, ou seja, esse conjunto B aqui não é uma função. O que aconteceu diferentemente
anterior aqui é função porque todos eles tiveram apenas um correspondente. Repare que no B aqui sobrou um correspondente, mas não invoga, porque esse 1 aqui é do conjunto de chegada, e o que vale é o conjunto de partida. Certo? Vamos lá. Deixa aqui. Eu deixo até uma explicaçãozinha aqui copiada para passar para vocês, tá? Coloquei aqui, ó. Nesse caso, não temos uma função de B em A, pois o elemento 1 do conjunto B possui 3 correspondentes em A, que é o 2, o 3 e o 4. Certo? Por isso que ele não é considerado uma função. Ok? Pronto. Mais um exemplo aqui. Letra C. Temos o conjunto A 0, 1 e 2. E o conjunto B temos 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer o que? Agora, associar cada elemento de A ao seu igual valor em B. Se vamos associar o valor de A ao seu igual valor em B, A agora é o conjunto de partida. Vamos lá, no mesmo caso, vamos fazer o que? Primeiro passo, colocá-los em forma de diagrama. Conjunto A, temos o valor de 0 e 2. Conjunto B, temos 1, o 2, 3 e o 4. Pronto. Associar os valores de A ao seu igual valor em B. Temos aqui o valor de 0. O 0 tem um valor igual em B? Não. O valor de 1 tem um valor igual em B? Tem. Então vamos pegar o valor de 1, partir uma flecha do 1 em direção ao seu valor igual em B, que é o valor de 1. O 2, o mesmo caso, partir uma flecha do 2 no conjunto A em direção ao mesmo 2, ou seja, a um valor igual no conjunto B, porque A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada, certo? Vamos lá, pronto. Já fizemos aqui. Nesse caso aqui, também não seria função. Não é função. Porque se a gente seguir lá aquela primeira regra, ou a regra que temos lá, diz o que? Todos os elementos do conjunto de partida devem possuir um correspondente no conjunto de chegada. E nesse caso aqui, o 0 não tem um correspondente. Então, por esse motivo, não temos uma função nesse caso. Não temos uma função de A em B, pois existem elementos de A, que nesse caso é o 0, não possui correspondentes em B, certo?
Ou seja, o que vale, o que vocês vão observar, é sempre o conjunto de partida. Todos os elementos do conjunto de partida tem que ter no máximo um correspondente. Não pode ser dois e não pode ser nenhum. Ele tem que ter pelo menos um correspondente, certo? Passou de um também não é função, que é o que ocorreu na letra B. O exemplo, um valor de 1 possui 3 correspondentes, então não pode também, certo? Vamos lá. Vamos trabalhar algo agora. Vamos trabalhar agora a definição de notação. O que seria uma definição de notação? Vamos lá, pronto. Definição e notação. Vou só puxar aqui para deixar só ele. Pronto. Dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento de x pertencente ao A em um único valor de y pertencente a B. Ou seja, vamos lá. A gente vamos trabalhar com uma função, certo? E ela vai gerar parecido como se fosse uma equação. Nessa função, a gente vamos trabalhar um valor de y, um valor de x que pertence ao conjunto A e vamos trabalhar também com os valores de y que vão pertencer ao conjunto B, desde que A seja o conjunto de partida e B o conjunto de chegada, certo? Pronto. O que a gente vamos trabalhar é o que? Tirando por esses exemplos aqui, ó. Tirando por esses exemplos aqui, eu vou dar, vamos lá, vamos dar exemplo de como vamos trabalhar para encontrar os valores, certo? O assunto não é só isso aqui, não é só desenhar e colocar as flechinhas. A gente vamos trabalhar de um modo diferente. Eu vou dar uma função para vocês e dar apenas, por exemplo, um conjunto de partida. A partir daí, vocês vão encontrar o valor correspondente no conjunto de chegada, certo? Sendo na função, o valor de x vai ser o valor de A e o valor de y o valor de B, certo? Como isso vai funcionar? É como se a gente fosse fazer os diagramas. Conjunto A faz o diagrama, conjunto B, diagrama. O valor de x ele vai pertencer, vai ficar aqui no A, e o valor de y aqui em B. Ou seja, a gente vamos associar uma função de A indo em direção ao conjunto B, aqui sendo uma função, certo? Só que ao invés disso aqui, ao invés da gente desenhar isso aqui, a gente vamos trabalhar com cálculos, certo? Uma função, vamos colocar assim como se fosse um f de x, a função de x, ou seja, o valor de x é igual ao valor de y, certo? O valor de x vai ser igual ao valor de y. Aí o que acontece? Aí vamos utilizar um exemplo. Vamos lá. Vamos deixar isso aqui pronto. Vamos para utilizar um exemplo. Pronto. Primeiro exemplo. Utilizando a função de A em B, eu dei essa função aqui. F de x é igual a 3x.
Ou poderia colocar aqui, por exemplo, ao invés de f de x igual a 3x, poderia colocar o que? Y, o valor de y é igual a 3x, que seria a mesma coisa. Ao invés de f de x, eu poderia colocar y. Eu gosto de colocar mais f de x porque aqui ficaria mais fácil da gente trabalharmos. A gente poderia trabalhar sendo mais fácil, certo? O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, aqui, vou dar para vocês um conjunto de partida. Vou dar para vocês aqui um conjunto A. Aí nesse conjunto A, vamos dizer que eu tenho os elementos 1, 3, colocar outro aqui, colocar 1, 5. Pronto. Temos aqui a função e temos o conjunto de partida. A pergunta é qual seria o conjunto de chegada? Ou seja, qual seria o conjunto de B? Aí ficaria o quê? Conjunto B pronto, em diagrama ficaria aqui, pronto. Dado esse conjunto A, qual seria os valores do conjunto B para transformar em uma função? Utilizando essa função aqui. A gente vai trabalhar o que? Em f de x, certo? Aqui é um x, vamos copiar, só copiar lá aqui de novo. Igual a 3x. Pronto. Algo que vocês devem observar. Esse valor de x aqui é o mesmo valor de x daqui, certo? A gente não associa a cada um dos valores. Pronto. Vamos pegar cada um desses valores aqui separados. Observe. Vamos pegar cada um deles aqui separados e utilizar essa função. Vamos lá. Então vamos pegar aqui f. Ao invés de x, vamos pegar 1. Repara, substituir esse x por 1, não foi? Que é esse 1 aqui, o valor de A. O valor de x não pertence a A, então esse x aqui, o valor desse x é 1, que é esse aqui. Igual a 3. Ao invés de x agora, se eu não substituir esse x por 1, esse x aqui eu também vou substituir por 1. Só que observe, sempre que temos uma letra e um número, 3x, 2x, 4x, 2a, 3a, 4a, tanto faz, significa que esse número está multiplicando por essa letra. Então aqui eu vou multiplicar o 3 vezes o valor de x, 1, e o valor de y, a partir daí vamos só resolver. 3 vezes 1, 3. Então o valor de 1, o valor de 1 em A, que se associa ao valor de B, o valor é 3. Então faz o 3 e faz aquele diagrama com o valor, certo? A partir daí vamos pegar o outro elemento, o 3, ou seja, vai ficar agora f de 3 é igual, aqui substituímos x por 3, então esse x aqui também vamos substituir por 3, então vai ficar 3, a mesma coisa, multiplicando vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9. Vamos reescrever ele aqui e fazer aquela flecha partindo do 3 em direção ao 9. Agora
o último, f de 5 é igual 3 vezes, ao invés do x, eu vou utilizar agora o 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então aqui eu escrevo 15 e pronto. Utilizamos a função de a em b com a função f de x é igual a 3x, certo? Se não der para vocês colocar em forma de diagrama, vocês podem fazer o que? A regrinha de conjunto representa ele por uma letra maiúscula, igual, entre chaves, e aqui coloca os valores. 3, agora o 9, o 15, lembrando de separá-los sempre por vírgula, e fecha aí com chaves, certo? Pronto. Seguindo, vamos ao segundo exemplo. Pronto. Segundo exemplo, dados os conjuntos abaixo, já ia fazendo já a pergunta logo. Dados os conjuntos abaixo, faça um diagrama e diga se f é uma função de a em b, sendo x pertencente a a e y pertencente a b. Vamos lá? Já temos aí os dois conjuntos. Conjunto A, 2, menos 2, 1 e 2. Conjunto B, menos 4, 1 e 4. E temos aqui a função, que é y igual a x elevado a 2, ou f de x é igual a x elevado a 2. Vamos lá. Como sempre, eu faço o diagrama. Conjunto A. Os elementos menos 2, 1 e 2. Conjunto B, menos 4, 1 e 4, certo? Pronto. A partir daí, vamos fazer o que? A mesma coisa. Utilizamos a função f de x igual x ao quadrado, ou seja, o valor de x ao quadrado, ao invés de f de x, agora vamos pegar cada um desses valores. F de menos 2, vamos pegar todos eles separados, igual, se a gente utilizou o menos 2 agora, vamos utilizar agora, menos 2 elevado
a 2. Menos 2 elevado a 2 vai dar 4 positivo. Isso mesmo. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos dá mais. Então dá 4 positivo. Esse menos 2 aqui vamos ligar ao 4. Próximo, f de 1 é igual a 1 elevado a 2 é igual a 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. Então, 1 vamos ligar a 1. E o último aqui temos f de 2 é igual vou pegar agora o 2 elevado ao 2. 2 elevado a 2, 4. Então o 2 também vamos ligá-lo ao 4, certo? Então aqui também virou função, porque todos os elementos de A, os que é o conjunto de partida, tem um único correspondente B, independente que os dois valores tenham sido, os dois valores, o menos 2 e o 2, tenham tido o mesmo correspondente, ou seja, o mesmo valor, mas não importa, desde que eles não tenham mais do que um correspondente, é o que importa, certo? Eu dei um pausa aqui no vídeo para limpar a tela, para a gente começarmos aqui, certo? Vamos a só mais um exemplo, que seja o último. Pronto, colocando aqui. Pronto. Letra B do exemplo. Temos aqui conjunto A 0, 1, 2 e 3. Conjunto B 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? A partir daí temos, vamos fazer a função f de x é igual a x mais 2, ou seja, o valor de y, que é os valores de B, correspondente ao valor de x, são x mais 2, que é a mesma coisa. Como sempre, vamos colocar eles em diagrama. Zero, 1, 2 e 3. Conjunto B, fazer ele maior aqui um pouquinho. Temos aqui o valor de 1, 2, 3, 4. Desandou aqui um pouco. Fazer só os 5 agora. 5. Pronto. Agora vamos utilizar a função f de x que é o valor de x somado com mais 2. Certo? F, vamos pegar o 0, f de 0 é igual o valor de 0
o valor de x, 0, mais 2 é igual a 2, ou seja, o 0 vamos ligá-lo ao 2. O próximo, lembrando de fazer isso com todos. Agora vamos pegar o próximo valor, que é 1. F de 1 é igual 1 mais 2. 1 mais 2 é igual 1 mais 2 igual a 3. Então 1 vamos ligá-lo ao 3. Vamos separando aqui. Próximo valor, f de 2 ao invés de f de x, f de 2 é igual, ao invés do x vamos colocar o 2 mais novamente o 2 é igual 2 mais 2, 4. Então o 2 vamos ligá-lo ao 4. E por último sobrou o 3. F de 3 é igual 3 mais 2 é igual a 5. Então 3 vamos ligá-lo ao 5 e formou a função. Independente desse 1 ter sobrado aqui, também é função, porque o conjunto de partida é o conjunto A e todos eles, os elementos, têm um correspondente no conjunto de chegada, certo? Espero que vocês tenham entendido a explicação e ficamos por aqui, certo? Até logo, um abraço a todos.